Olá, eu sou a Amália e faço essa transmissão pela TV SEAC de Bauru, simultaneamente com a TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba. Uma boa tarde aos ouvintes. E vamos, antes de começar o nosso assunto de hoje, vamos fazer uma prece pedindo as bênçãos do nosso Criador. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui nesse momento reunidos para estudo do Evangelho e da doutrina espírita. Eu conto com a sua presença entre nós e desses espíritos benfeitores que possam encaminhar suas bênçãos sobre todos nós, eu que falo, e sobre a todos aqueles que me ouvem neste momento. Ampare a todos nós, Jesus, e em teu nome vamos dar início ao assunto de hoje. Bem, pessoal, nós passamos o mês inteiro falando sobre a morte, explicando o que é a morte, falamos sobre cremação, perdas de entes queridos, mortes prematuras, enfim, falamos da morte no sentido geral. E um assunto que está bem relacionado com a morte são os transplantes e doação de órgãos. E o nosso assunto de hoje é sobre isso. Eu quero dar uma explicaçãozinha para todos vocês na visão espírita, como que o espiritismo encara doação de órgãos e transplante. Bem, na extinta TV Tupi, Chico Xavier, nos anos 60, deu umas entrevistas, anos 70, várias entrevistas, e naquele tempo havia acontecido um transplante de coração, o primeiro transplante de coração no país. Já havia outros tipos de transplantes, mas o de coração era inédito. E foi com muito sucesso. Na época, o Dr. Zerbini, os mais antiguinhos vão se lembrar disso, mas era um médico muito dedicado a isso. Veja bem, quando há uma doação de órgãos, há o doador e há também o receptor, aquele que doa e aquele que recebe. Viveu poucos dias, mas foi um sucesso. Por ser a primeira, foi um sucesso no país. Então perguntaram para Chico, é claro, o que o espiritismo, o que os guias espirituais dele achavam de tudo isso. E ele responde que o transplante de órgãos, na opinião dos espíritos sábios, dos espíritos protetores que o acompanhavam, não era um problema, aliás, era um problema da ciência e que deveria ser levado adiante. Não deveria parar por ali, não. Por quê? Ele diz que os bons espíritos lhe disse que o transplante, a doação de órgãos, não desobedecia, vamos dizer, não contrariava as leis divinas, que são a lei de Deus. Pois através dessa doação, muitas pessoas poderiam se beneficiar, ficando mais um tempo sobre a terra, talvez alguns meses, alguns dias, mas para que pudesse até resolver alguma pendência que poderia ficar com o seu desencarne. E a gente sabe que daí para frente já houve muitas e muitas cirurgias, umas com muito sucesso, outras não, e nós vamos ver também o porquê de tudo isso. Divaldo Pereira Franco também fala quase a mesma coisa. Ele diz que se nós fomos premiados com uma organização física boa, perfeita, e vamos deixar esse corpo físico num bom estado, pode-se assim dizer, então nada mais justo de que
depois de ter utilizado esse patrimônio divino que Deus nos concedeu, pudéssemos deixar, pelo menos o que tiver de melhor em nós, no físico, para que pudesse servir a outras pessoas que talvez já vêm em carência desde o seu nascimento, ou então o órgão se deteriorou. E se nós pudermos auxiliar nesse cometimento, ele diz o quê? Que nós estaríamos ajudando muito essa pessoa que poderia ter algum acréscimo de meses, dias, anos, para resolver as suas pendências aqui na Terra. No livro Entrevista, esse livro, os seus autores reuniram várias e várias entrevistas que o Chico Xavier, através da sua mediunidade, o espírito de Emmanuel, de André Luiz, outros espíritos também sábios, deram através da mediunidade de Chico. Essas entrevistas foram por jornais, por revistas, periódicos mensais, pela TV, pelo rádio. E esses autores reuniu essas entrevistas num livro só. E o livro leva esse nome, Entrevistas. E nos anos 60, propriamente essa entrevista foi tirada da TV Tupi, a extinta TV Tupi. Chico estava dando essa entrevista no dia 5 de agosto de 1968. E perguntaram, choviam perguntas, né? Quando ele ia à TV, choviam perguntas. Mas nós temos que lembrar que a maioria, 99% dessas perguntas, eu poderia dizer, foram respondidas pelos seus benfeitores espirituais. E numa dessas perguntas, que está no capítulo Procurando a Verdade, desse livro Entrevista, a pergunta 18, fazem uma pergunta para ele sobre essa questão do transplante e da doação de órgãos. E ele também diz a mesma coisa. Os espíritos, né? Emmanuel respondeu, olha, inúmeras dessas perguntas. E ele diz o seguinte: assim como nós aproveitamos uma peça de roupa que não tem utilidade para determinado amigo nosso, mas que sabe que nós estamos passando por uma penúria material, ele nos cede essas roupas dele. Ele não precisa mais usá-las, e ele então nos cede essas peças de roupa. E Chico faz uma comparação que é muito natural. Quando nos desvencilhamos desse corpo físico, então seria muito natural que nós também pudéssemos doar nossos órgãos a essas pessoas que estão em penúria física, penúria dos seus órgãos. Para nós já não vai servir para mais nada, mas para essas outras pessoas pode ser de grande valia. Então, é o que nós dizemos. O que não serve para nós pode servir para outra pessoa. E até eu me lembro, quando eu vejo essa comparação do Chico, as meninas. Os meninos também precisam ir num acontecimento, um casamento, que precisa de uma roupa melhor. Às vezes nós não estamos ainda assim em condições de gastar aquele dinheiro. Vem aquele amigo, vem aquela amiga em nosso socorro, dizendo: eu tenho um vestido novinho que eu não estou usando mais, eu vou emprestar para você, pode usar. Eu tenho aquele terno, vai ficar bom em você, você tem o mesmo tamanho que eu. Então é como se fosse isso, é uma comparação, viu, pessoal?
Paulo, aos Coríntios, aquele povo de Corinto, Paulo, o grande apóstolo de Jesus, na sua primeira carta àquele povo, uma carta bem extensa, o capítulo 15 dessa carta é dedicado à morte. E no versículo 50, imagina que esse capítulo tem 58 versículos. E Paulo, no versículo 50, ele manda dizer a esse povo de Corinto o seguinte: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Olha que ele já sabia que o corpo material não vai para o além, não vai para a espiritualidade. E eu quero lembrar a vocês que nós temos 3 corpos, né? O corpo, o espírito, que é luz, ele não tem um corpo, ele não tem uma forma, o espírito é puro, ele é luz. E tem o corpo espiritual, para que possa dar forma. E o corpo material, que é uma cópia idêntica ao corpo espiritual. Então ele já sabia de tudo isso. E ele alerta a todos: carne e sangue, matéria, corpo físico, não vai para o reino de Deus. O que vai é o corpo espiritual. Mas, contudo, mesmo Paulo falando isso nos evangelhos, muitos não aceitam a ideia de doar seus órgãos. Uns por apego ao corpo, outros pela sua religião, outros porque acham que vão chegar lá do outro lado mutilado de algum órgão, mas não é bem isso que acontece, pessoal. Richard Simonetti, um grande escritor espírita da cidade aqui de Bauru, da onde eu falo, ele tem um best-seller, um livro que vendeu e vende muito ainda, chamado Quem Tem Medo da Morte. Ele dedica um desses capítulos a falar sobre a doação de órgãos. Ele diz o seguinte: no caso de doação de órgãos, normalmente o ato cirúrgico não implica em dor. Não implica em dor. Por que ele diz isso? Para o desencarnante, a agonia, quer dizer, o passamento da pessoa que está desencarnando, impõe uma espécie de anestesia geral ao moribundo, com reflexo no espírito, que tende a dormir nos momentos cruciais da grande transição. Quer dizer, que no momento da transição, do desligamento do corpo espiritual do corpo físico, o próprio corpo já produz anestésicos que anestesiam tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual. Ainda que conserve a consciência, diz ele, o corpo em colapso geralmente não transmite as sensações de dor. Deu para entender? Porque surge uma pergunta muito comum das pessoas, até por desconhecimento, por medo. Se o espírito do doador, quando é retirado o seu órgão, se ele sente dor. Então, Richard deixa bem claro que não. Mas vejamos, com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que eu tenho que lembrar a vocês que naquele tempo ainda não havia transplante de nada. Talvez algum cientista, algum médico cientista, aventasse até essa possibilidade de um transplante, mas ainda era muito cedo para a época, ainda necessitariam de muitos estudos, muitas pesquisas, para que isso se concretizasse.
E Kardec, muito sábio, muito curioso, faz uma pergunta aos espíritos superiores. E eu vou ler essa pergunta. A separação é a pergunta 156, viu, gente? Para quem tem o livro dos espíritos, pode aí consultar. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Olha a pergunta inteligentíssima. Se nesse desligamento do corpo espiritual do corpo físico, esse desligamento pode acontecer havendo ainda vida física naquele organismo. Vamos ver o que os espíritos superiores respondem? Eles dizem, mas na agonia, quer dizer, no desligamento desse corpo, algumas vezes, a alma já deixou o corpo. Olha que interessante. Não há mais que a vida orgânica naquele corpo físico. Em alguns casos, a alma deixa, sim, o corpo físico e se desliga. Mas é um corpo orgânico que ainda resta algum pouquinho de vida. Continuando, o homem não tem mais consciência de si mesmo. E, entretanto, resta-lhe ainda um sopro de vida. O corpo, diz os bons espíritos, é uma máquina que o coração faz mover. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, e para isso não necessita da alma. Eu vou tentar explicar. Os engenheiros genéticos espirituais fazem esse desligamento do corpo espiritual com o corpo físico. Esse corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, está ligado ao corpo físico átomo por átomo, pessoal. Seria células por células. É uma ligação que demanda espíritos de alto gabarito para fazer esse desligamento. Mas há casos que esse desligamento é feito de uma forma muito abrupta, seja por uma sensação da vida muito brutal, como um acidente, um suicídio, ou então o coração assim tem para imediatamente, mas Deus, que tudo vê, que tudo rege, e esses bons espíritos também, já estão ali de sobreaviso, desligando esse corpo físico da matéria. Para quê? Para que não haja um choque, um trauma para esse espírito desencarnante. Mas isso não são para todos, não. Isso são para espíritos que levaram uma vida mais ou menos organizada aqui na Terra e têm merecimentos para isso. No caso de um suicídio ou de pessoas muito apegadas à matéria, muito apegados ao mundo, vai ser difícil. Principalmente se ela tiver que sentir dor, o trauma, o choque brutal, por ter levado uma vida talvez dissoluta, de criminalidades, de muitos erros nesse mundo, pessoal. Então, até para o nosso desencarne, nós temos que ter essa consciência. Nós desencarnamos conforme a vida que nós levamos aqui na Terra. Mas, Amália, o meu filho sofreu um acidente e não foi nem provocado por ele. É porque ele não tinha merecimento? Não, filha. Ele tinha muito merecimento, porque antes de esse acidente, se ele foi
um bom menino, uma boa menina aqui na Terra, o seu espírito já foi retirado desse corpo. Não se esqueçam disso. Não vai sentir nada, não, viu? Nós não podemos esquecer que Deus é nosso Pai, vê tudo, e os seus milhares de espíritos trabalhadores estão ali do nosso lado. E vamos supor que tem aquele corpo saudável, por exemplo, de um jovem. Ele não teve tempo de doar os seus órgãos em vida, mas a família decidiu por isso. Não se preocupem, ele não vai sentir nada, ela não vai sentir nada. Até quando ela acordar dessa anestesia, da morte, desse sono, ela vai até sorrir e ficar feliz de que o seu corpo serviu para alguma coisa. Pensem nisso. Mas nós temos também que lembrar que essa doação de órgãos não precisa esperar, muitos desses órgãos não precisa esperar morrer, né? Você desencarnar para doar, não. Aí vocês vão meditar comigo que é a verdade. Por exemplo, rins. Você pode doar um rim e ficar com o outro. Se tiver bem saudável, ele vai dar conta do recado. Por que eu falo vai dar conta? É natural que esses espíritos preparadores do nosso corpo, eles vão também potencializar esse rim que ficou ainda com você, para que você vá até o final da sua vida. E nós vemos quantos familiares doam o seu rim, pai, mãe, às vezes um filho que já nasceu com uma deficiência congênita e se presta a doar. E não só é o rim, não. Podemos doar parte do fígado, sabia? Parte dos pulmões. Olha, veja quanta coisa a gente pode fazer. Medula óssea. Meu Deus, quantas pessoas são salvas pela doação, até não precisa nem ser da própria família, mas se houve uma compatibilidade, quantas pessoas são salvas com a doação de medula óssea? E o sangue? Quantos doadores de sangue existem nesse mundo, salvando vidas, recuperando vidas? Quantas pessoas encarnadas que já nascem com deficiências no sangue e precisam daquele sangue para sobreviver? Em cirurgias, uma hemorragia que uma pessoa tem, precisa imediatamente daquele sangue. Olha, pessoal, aquele que é um doador, ele é um colaborador da vida física aqui e da vida divina também, porque ele está colaborando com Deus e com a sua criação. Não esqueçam disso também. Aqueles que são doadores de sangue estão colaborando com a criação divina, com o homem, com a criação desse corpo físico. Não parem. Só quando não puderem mais ou você não tem condições, aí tudo bem, né? E após a morte, depois da morte do corpo físico, aí sim, nós podemos doar o fígado inteiro, pulmões inteiro, os 2 rins, né? Olha quanta coisa, pessoal. O coração, é claro, depois eu vou falar sobre ele. O pâncreas, sim. Intestinos, pessoal. Córneas. Quanta gente já voltou a enxergar por esse banco de olhos da doação de córneas? Quantas? Vocês não imaginam. Eu não tenho os números, mas é muita gente. Você pode doar a pele. Olha que interessante. Os vasos sanguíneos, pessoal. E pode acreditar, até os ossos você pode doar. Ossos. Olha aqui como a ciência já avançou nisso tudo. E vai avançar muito mais. Segundo Chico Xavier, Bezerra de Menezes, fala, naquele tempo, isso há 50 e tantos anos atrás, que o homem, os médicos, a ciência, através das suas pesquisas,
Iam também criar órgãos de plástico. E hoje já existe isso, não é? Olha como a nossa doutrina espírita está avançada no tempo. Porque os bons espíritos, comandados por Jesus, vêm nos esclarecer em tantas coisas, até fora de época. Eles vêm nos esclarecer, nos preparar para tudo que vem de bom aí para frente, com toda certeza. Agora vocês podem me perguntar, tá, eu quero ser um doador, eu quero ser uma doadora, mas como que a minha família vai se certificar de que realmente eu estou morta ou estou morto, né? Como? Tem jeito de saber se não vão tirar um órgão de mim em vida? Porque antigamente, talvez seja o temor das pessoas, que a ciência ainda não conseguia precaver, prevenir aquela morte mesmo para enterrar um cristão. Quantas pessoas que levantavam do caixão, às vezes tinham uma apneia assim da morte, mas não era propriamente uma morte física, né? E um coma, e ali acordava, deixando todo mundo de orelha em pé. É claro que nesse velório não ficaria ninguém, porque o morto ressuscitou. Ressuscitou sim, porque ele não estava morto fisicamente, cerebralmente. Ele estava ali numa parada da vitalidade do seu corpo. Chegavam até a ter mau cheiro do corpo pelos dias que ficavam assim. E depois voltavam à vida novamente. E eu conheço pessoas que ficaram nesse estado vegetativo anos, anos e anos. Mas como saber que esse corpo está realmente morto? Eu quero ser uma doadora, mas como que a minha família vai saber que ela pode autorizar, sim, a doação dos meus órgãos? Mas como certificar-se de que estou realmente morta? Marlene Nobre, uma grande espírita, eu dizia uma nobre espírita, médica, cofundadora do AME, Associação Médico Espírita, que há no país, ela já desencarnada, ela nos dá uma explicação que eu tentei resumir de uma maneira que eu pudesse entender também e que vocês pudessem entender. Se algum profissional da saúde está me ouvindo, me perdoa em algum erro que eu possa incorrer. Mas vamos lá, vamos ver o que Marlene Nobre diz. Ela diz o seguinte, que para fazer um transplante, o médico deve esperar não só a morte cerebral, mas também e, sobretudo, a morte encefálica, porque é uma grande diferença entre elas. E ela explica: na morte cerebral, ainda há uma estrutura cerebral funcionando, pois já, pois perdão, gente, eu me perdi aqui. Nessa morte cerebral, há essa estrutura funcionando como o tronco cerebral ou o tronco encefálico. É o estado das pessoas que estão em coma vegetativo, ou seja, ainda não estão mortas. Entenderam? A morte cerebral, só para ter uma comparação, é a morte daquelas pessoas que estão em coma vegetativo. Não é aquele coma induzido pelos médicos para tratamento do paciente, não. É o coma que o próprio organismo físico entrou. E eu conheço pessoas que depois de longos anos, 10, 12, 6 e casos de 25 anos, a pessoa acordou. Vocês acreditam nisso? Imagina se o familiar chegasse e falava, não, pode levar e tirar tudo. Aí seria um assassinato, né? Seria o tipo do quê? De uma eutanásia. Então, a pessoa, o médico,
ele tem que saber se houve morte cerebral ou se houve morte morte encefálica. Essa é a cerebral, estado vegetativo. Agora ela explica o que é morte encefálica. Na morte encefálica, nenhuma estrutura do cérebro está funcionando, pois já houve a morte dos hemisférios cerebrais e do tronco encefálico. Lá na morte cerebral, eles ainda estão funcionando, lembra? Onde se localizam os centros vitais do ser humano. Em ambos os casos, pode-se constatar, com certeza, com o uso do eletroencefalograma, porque ele vai confirmar esse funcionamento, mesmo que você ache que aquela pessoa ainda tem vida, o eletroencefalograma, pelos registros que faz, vai confiar se já houve essa morte encefálica. Mesmo que o coração, veja bem, o espírito, o perispírito, ou seja, o corpo espiritual já deixou aquele corpo físico. E mesmo constatando que o coração ainda está funcionando, aí é que os médicos, lembra que eu ia falar sobre o coração? Se a pessoa permitiu doar os seus órgãos, a família permitiu, é a hora da retirada desse coração. Sabiam disso? Porque mesmo que o coração ainda continue batendo, o sangue circulando, que vai ser uma vida muito breve, mas a morte encefálica já houve, quer dizer, o espírito não está mais presente ali. E nessa hora, então, que constatou-se essa morte encefálica, pode haver a cirurgia desse cadáver para retirada do coração ainda batendo, pessoal. Vocês sabiam que precisa tirar o coração ainda batendo? Lembra que os bons espíritos falaram que ainda resta um pouquinho de vida física naquele corpo? É esse pouquinho que os médicos têm que ser muito ágeis, retirar aquele coração batendo e imediatamente implantar naquele que vai receber, que já fez uma cirurgia também para retirada do seu. Olha, que cuidado, que agilidade que deve haver. Por quê? Se o coração parar de bater, não adianta mais nada. Ele não vai servir mais para nada. Então tem que ser, acho que ser uma coisa muito rápida, muito bem controlada, muito bem disciplinada. Enquanto que os outros órgãos não, eles ainda têm uma sobrevida, pode esperar algum tempo, conservando em ambientes próprios. E eu queria lembrar a vocês que o Brasil possui uma legislação completa sobre isso, pessoal. É uma das melhores do mundo, isso eu posso dizer, que um médico já me confessou isso, que a nossa legislação sobre o transplante, doação de órgãos, é tão completa, que nós podemos confiar, podemos dar credibilidade, porque essa lei está muito bem definida na resolução 1480/97 do CFM. O que é CFM? Conselho Federal de Medicina. Não tenham medo, se você decidir doar o seu órgão, você vai estar bem mortinho, lá do outro lado, repousando, não sentindo nada. E quando você acordar, que eles vão te mostrar, sim, os bons espíritos vão te mostrar, olha, para que serviu o seu coração? Olha o seu fígado, olha as suas córneas, aquela moça não enxergava, agora está enxergando. E quantas histórias lindas que nós temos de pessoas que conseguem mais um tempo de vida através de um doador. E as famílias, é natural,
se um filho meu desencarnasse e eu pudesse doar, né, o coração ou algum órgão vital, como o fígado, pulmão. Eu acho que gostaria de saber quem foi que recebeu um órgão do meu filho. E essa história é real, que a maioria dos pais quer saber que quem recebeu, se está sobrevivendo, e grandes amizades são feitas, porque o pai daquele doador vê que um pouquinho do seu filho ainda vive em outra pessoa. Talvez seja uma criança que já nasceu com essas deficiências. E que alegria, acho que para um pai e uma mãe, ver que aquela criança recebeu as córneas, ela está enxergando, ela era cega. E que alegria para a mãe desse receptor, a gratidão que deve ser a esse pai, a essa mãe desses doadores. Olha que história linda que Deus nos presenteia, transforma uma coisa que poderia ser tão dolorosa. E você sentir que a vida, que seu filho continua ali em outra vida. Olha, pessoal, isso é muito bonito. E podem confiar nisso que eu estou falando. O nosso país tem uma legislação completa, digna mesmo, eu poderia dizer, de sermos orgulhosos com a nossa medicina. E vocês podem me perguntar, Amália, com tantos cuidados médicos, mas por que ainda existe a rejeição física desse receptor? Por que há tanta rejeição? André Luiz, deste mesmo livro, Entrevistas, através da mediunidade de Chico Xavier, fala um pouco sobre isso. E eu vou tentar explicar também, viu? Ele considera a rejeição muito compreensível. Temos que lembrar que André Luiz foi um médico aqui na Terra, no Rio de Janeiro. Então, ele entendia profundamente de tudo isso que ele está falando, viu? Pois o coração do corpo espiritual ainda está presente no receptor. Lembra que eu falei que nós temos o espírito, o corpo espiritual e o corpo físico? E que o corpo físico nosso é uma cópia perfeita do nosso perispírito. Quer dizer, a alma foi embora, esse perispírito foi embora. Mas esse receptor ainda está com todo o seu corpo espiritual em dia. Se o médico fez uma cirurgia para um implante de um coração, vamos dizer assim, ele teve que retirar esse coração do receptor, né? Deixar lá, para poder implantar o coração do doador. Mas preste atenção, ele pôde retirar o coração físico, mas o coração espiritual não. E como é que faz? O perispírito dele vai ficar com 2 corações? Olha o que ele diz. O órgão astral, que é o órgão espiritual desse coração, vamos dizer assim, provoca os elementos da defensiva do corpo. O nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, ele tem que manter a vida em nosso corpo. É natural que o corpo espiritual do receptor, vendo um órgão estranho, um intruso ali no lugar que ocupava o outro e que ele se ajustava perfeitamente, ele vai ficar em alerta. Esse coração espiritual vai ficar em alerta, porque é um organismo estranho, um intruso que está ali. E ele vai mover todas as defesas do corpo para expulsar esse corpo estranho. Então seria aí uma luta. Por quê? Esse corpo estranho, esse coração físico,
daquele doador que já não está presente mais por aqui, ele ficou sem o comando daquele corpo físico, daquele corpo espiritual, daquele perispírito. Já não tem quem comanda mais ele. E essas células, elas tendem, como ele diz, a se individualizar. E elas vão ter que lutar grandemente para poder sobreviver e aceitar o comando espiritual desse novo corpo, que é o corpo do receptor. Então aí eles vão ter que parar de brigar, né? O coração espiritual do receptor, que está sentindo que tem um estranho aqui, ele vai ter que brigar com esse estranho, eles vão ter que entrar em acordo, esse coração do doador vai ter que aceitar o comando do corpo espiritual do receptor. Agora ele não é mais comandado por aquele corpo espiritual. Ele é comandado agora, esse novo coração, pelo corpo espiritual desse receptor. Olha, pessoal, eu sei que é um pouco complicado. Não sei se eu fui muito clara com vocês, se vocês deu para entender isso daí que eu estou falando. Mas procure estudar, procurem ver sobre isso, procurem ler bastante, para que você possa ter entendimento. Eu só quero dizer a vocês que a doutrina espírita apoia sim o transplante, a doação de órgão. Por quê? Porque os bons espíritos já nos deixou bem claro. Primeiro Paulo, que o corpo físico não vai lá para o reino de Deus. Então não adianta querer preservar isso, porque vai virar pó mesmo, a gente sabe. E os bons espíritos, que vêm sempre nos esclarecer, nos diz que não afetará o espírito de ninguém, nem do doador, nem desse outro receptor, porque não altera também as leis de Deus. Então você não vai sentir nada, não se preocupe com isso. Mas, contudo, meus amigos, é bom lembrar uma coisa. Se você pretende ser um doador ou uma doadora de algum órgão seu, que ainda dá uma sobrevida a outras pessoas, convém você falar com seus familiares. Não precisa deixar um documento, basta você escrever alguma coisa, sou doador de órgão, quero ser doador de órgão, né, em seus documentos pessoais, mas avisem, porque às vezes desencarna um jovem de uma morte brutal, muito rápida. É natural que um organismo jovem, a maioria dos seus órgãos físicos estão funcionando perfeitamente. Aí entra aquela dor para os pais. Eu não vou deixar mutilar o meu filho. Eu não vou deixar fazer isso. E às vezes os pais fazem isso. Acho que o meu filho gostaria. Acho. Precisa saber. O certo é saber se você vai querer doar mesmo. E outra coisa, você precisa se preparar psiquicamente e espiritualmente para isso. Eu quero ser um doador, mas eu sei que eu não vou sentir dor se eles retirarem o meu coração, o meu pulmão, minha pele, meus ossos, mas eu quero ser um doador. E outra coisa, você também tem que se preparar para ser um receptor. Claro, você pode estar saudável hoje, maravilhoso, maravilhosa, tudo funcionando muito bem, mas daqui a alguns anos, e se você vai precisar de um outro coração? Você tem que se preparar também para ser um receptor. Por quê? Porque o seu corpo espiritual está consciente de que você aceita sim aquele órgão. Olha a beleza disso tudo. Ele vai estar consciente. Não, esse corpo espiritual meu tem que ficar consciente que eu vou talvez precisar de um rim,
de um pulmão, de um osso. Então, o corpo espiritual não vai lutar, não. Não, eu estou sabendo que esse órgão é bem-vindo nesse corpo físico, aqui da Amália, que ela já preparou, já estou preparado para aceitar. E talvez a rejeição seja muito menor. Mas Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel, diz o quê? Que com o tempo, os cientistas, a medicina, vai progredir, tanto já progrediu, que vai neutralizar esse choque, tanto para o corpo quanto para o espírito. Sabiam disso? E fica aí a dica para vocês: seja um doador, ou de sangue, ou de órgãos vitais mesmo. Hoje é só isso que eu tenho a dizer a vocês. Mas eu queria também dizer que o mês de dezembro, o Grupo Aulas da Vida está preparando uma série de palestras e talvez vocês possam até se identificar com esse assunto. O assunto é o seguinte: 2021 nos ensinou o quê? O que será? Não só 2021, como 2020, esses 2 anos de pandemia, o que será que ensinou para todos nós? Então, não percam, na próxima semana já vai ser iniciado esse assunto e eu acho que vocês irão gostar. Pessoal, perdoe a minha ignorância nesses assuntos médicos, que eu não entendo nada mesmo. Mas aqueles já pedi perdão aos profissionais da saúde, então estou pedindo agora. Se eu falei bobagens, falei coisas erradas, me perdoem. Mas foi da maneira que eu pude entender e passar para todos vocês. Todos tenham um bom final de semana, pautados no amor e na caridade. Fiquem todos na paz de Jesus.